Eu sou o professor Juscelino Maciel e estamos iniciando o nosso programa nos sábados, Verdade Absoluta. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Compartilhe o vídeo, por gentileza. O propósito deste programa é conhecimento e esclarecimento. Meus queridos amigos, hoje nós vamos abordar um assunto que vem sendo sempre ventilado no meio religioso e diz respeito à maldição hereditária. Quem já não ouviu falar maldição hereditária? Ou seja, os pais passam para os seus filhos, para os seus netos e bisnetos, aquilo que eles praticaram no passado, e os seus filhos levam também a culpa dos seus pais. Então, hoje falaremos sobre maldição hereditária. Engano ou verdade? E antes de nós começarmos, eu gostaria que Patrícia pudesse nos dar uma força lendo esse texto que está dentro do nosso assunto. Maldição hereditária. Quando Deus disse que visitará a maldade dos pais nos filhos, que é totalmente diferente da ideia de maldição, de 2 a 3 gerações, ele faz referência ao mal que reside na natureza do homem, que foi herdado do pecado de Adão. Este mal que existe na natureza do homem, gerado segundo a vontade da carne, vontade do homem e do sangue, não se estende indefinidamente a 2 ou 3 gerações. Não é possível contar as gerações que o mal adquirido em Adão alcançará, pois o mal que Deus visitará refere-se ao pecado de Adão, que passa de geração a geração. Romanos 5,12 diz: Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, por que ou o motivo de se apregoar que existe maldição hereditária? Olha, portanto, os filhos estão condenados a absolverem o pecado de seus pais, de tudo aquilo que os seus pais no passado fizeram. E isso Deus visitaria a iniquidade destes pais nos próprios filhos, e aí vai netos, bisnetos, tataraneto, e aí até a 4ª geração. Mas na realidade há um grande equívoco sobre a questão da maldição hereditária apregoada, difundida e doutrinada no meio cristão. E a gente quer hoje descaracterizar, desmanchar este conceito que é errado, que não é verídico, que não é lógico, que não tem nenhuma base lógica ou fundamentada ou nenhuma sustentação bíblica que possa trazer uma sustentação, um alicerce para isso que é apregoado no meio cristão, principalmente no meio evangélico. E eu gostaria que Patrícia, na continuidade do nosso assunto, da nossa palestra e estudo, pudesse ler Deuteronômio 28, 15 a 20. E aí a gente vai perceber o grande equívoco em se ler o texto, se modificar, ou esta conjectura que se cria quando a questão da hermenêutica não foi empregada na sua lógica, na sua base primordial, e se transferiu para um argumento próprio gerado, ou a palavra conjectura é quando você gera, quando você forma o seu próprio argumento, quando não tem nenhuma base, nenhum fundamento bíblico. Deuteronômio 28, de 15 a 20. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que de hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito serás ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição.
a confusão e a derrota em tudo que puseres a mão para fazer, até que sejas destruído e até que repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras, pelas quais me deixaste. Deu para entender o texto? Na sua integridade? Deu para compreender bem o texto? Ora, o texto que acabou de se ouvir não diz respeito à maldição hereditária, mas sim a questão de que alguém, por não obedecer ao Senhor, os estatutos, as palavras do Senhor, as suas leis, por desobedecerem, terão sobre si a devida punição e o devido castigo. Então aqui esse texto deixa bem claro que a maldição hereditária podia ter sido passada, como muitos apregou, para os seus filhos, a sua descendência, pela desobediência ou pelo seu pecado. Mas o texto que nós acabamos de ouvir deixa claro que essas coisas, uma maldição irá perseguir o indivíduo que desobedece, que pratica qualquer coisa contrária à vontade de Deus, quando ele, ao invés de obedecer, ele transgride os mandamentos e os estatutos do Senhor Deus. A punição é lógico, nós ouvimos: maldito ao entrar, maldito ao sair, maldito tudo que a sua casa tem, maldito no campo, na cidade, em tudo que você faz. Então, nós ouvimos bem que o texto se refere à desobediência do indivíduo e não da sua prole, dos seus descendentes. O que esse texto quer dizer? Por acaso fala da maldição hereditária ou de maldição por desobediência? Vejamos o que o texto bíblico de Hebreus 3, 17 a 18 nos diz. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? Deus fez um juramento que o povo que ele tirou do Egito, pelas mãos de Moisés, o seu povo, ou seja, Israel, ele teve a devida punição por parte do próprio Deus, que os advertiu quanto à questão da desobediência, porque Deus já vinha alertando através de Moisés, mas eles foram desobedientes durante todo o seu trajeto de 40 anos no deserto, pelas mãos de Moisés, e Deus jurou na sua santidade, jurou por si mesmo, que eles não entrariam no descanso pela desobediência. Mas o texto aqui não deixa claro, em momento algum, que Deus estaria punindo os seus descendentes com qualquer tipo de maldição pela desobediência dos seus pais. Ao contrário, que a gente vai ver agora há pouco, que Deus puniu aqueles que desobedeceram, aqueles que murmuraram, aqueles que pecaram no seu trajeto, na saída deserto afora, ao sair do Egito, foram punidos porque desobedeceram, mas os seus filhos nada tiveram com o pecado dos seus pais. É o que nos deixa bem claro o texto que acabamos de ouvir de Hebreus 3, 17, 18. E a palavra do grego, essa palavra paradidomi, no grego quer dizer passar adiante o que recebeu. Ou seja, esta palavra do grego, ela está mostrando que aquilo que você recebe, você passa adiante. Ou seja, eu sou pecador, eu pequei, em mim há o pecado, em mim houve a desobediência, e aí eu estou passando adiante, transferindo o meu pecado, a minha culpa, para outras pessoas que não têm a mínima lógica, o mínimo fundamento. Você pecar e transferir o seu pecado para outra pessoa. Isto é,
para os seus filhos, seus netos e bisnetos, é tão ilógico, tão louco, se pensar assim, que você já imaginou o que é o indivíduo pecar e transferir o pecado para outra pessoa. Isso é impossível. A impossibilidade disso existir é uma coisa fantástica. Por quê? Porque a Bíblia em lugar algum deixa base para esse tipo de conjectura, de afirmação, de doutrina. Olha, você está passando por esse problema, é o que você ouve muitas vezes nas igrejas, não é? Principalmente de linha renovada. Você está passando por esse problema porque isso é uma maldição hereditária que os seus pais passaram no passado, estão legando para você. Então você está passando por isso, um problema no casamento, um problema financeiro, um problema de saúde, um problema em que a pessoa não se encontra, não tem base na sua vida, tudo que faz dá errado. Então a culpa é de seus pais, que passaram para vocês, porque os pais de vocês, olhem o passado como eles foram e transferiram esta culpa para vocês. Por isso que vocês têm essa maldição hereditária que deve ser quebrada. Essa maldição, aí vai entrar o dinheiro, entendeu? Vai entrar a questão da oração, vai entrar a questão do jejum, das orações, de subir um monte, entendeu? Alguma coisa vai se formar para que você se liberte da culpa, da maldição hereditária que os seus pais passaram para você, que não deixa de ser uma grande mentira e uma grande baboseira sem sustentação bíblica. O que levou então os pregadores do evangelho da prosperidade doutrinar e ensinar tão grande absurdo? Se essa maldição na verdade procedesse, então o pecado dos pais, isto é, de Adão, passaria para os filhos. Vejamos o texto de Gênesis 3, 17 e 19. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à tua mulher, a voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste formado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Porque você, Adão, sendo o primeiro, a primazia, o primogênito de Deus na carne aqui na terra, você desobedeceu, então maldito é tudo que você nesta terra, tocar, viver. A terra não vai dar mais o seu sustento. Ora, você por acaso ouviu nesse texto Deus transferindo a culpa de Adão para os seus filhos? Viu? Ouviu? Não. Porque aqui diz que tudo, o território, o habitar de Adão seria maculado, manchado pelo pecado de Adão, e não os filhos. Em lugar algum, a palavra nesse texto de Gênesis está dizendo que Adão transferiu a culpa da sua desobediência, do seu pecado, para os seus filhos, e nem tampouco para a sua mulher. Aí o texto não diz que Eva foi condenada ou absolveu a culpa de Adão, isto é, houve maldição em Eva pela culpa. Não, a responsabilidade é pessoal. Cada um recebe pelos seus atos. Adão recebeu a sua punição através do que ele fez, em ter dado ouvido à voz da sua mulher. E a mulher teve a sua punição por ter dado ouvido à voz da serpente. Mas a culpa não foi transferida em momento algum por causa da culpa de Adão ou de Eva, ou que Eva tenha passado para Adão ou Adão para Eva. A responsabilidade é pessoal e cada um recebe pelo que praticou, sem transferência de pecado. Porque então os filhos de Adão, isto é, Caim, que era o primogênito, o primeiro, e Abel,
não foram amaldiçoados pelo pecado de seus pais. Ora, a gente vê aqui que os filhos de Adão, cada um teve a sua vida. Onde foi que Abel, sendo o segundo, teve algum problema de maldição? Em si, na sua vida, ele teve algum tipo de maldição? Caim, tudo bem, era o primogênito, ele pecou, desobedeceu pelo pecado que ele praticou, da inveja e do homicídio que ele praticou, matando seu irmão. Mas não houve, a palavra não diz em lugar algum que Caim ou que Abel tenha recebido qualquer tipo de maldição gerada pelos seus pais, isto é, por Adão ou por Eva. Alguém pode até contender dizendo que Caim matou seu irmão Abel e que isso pode ser uma maldição hereditária que seu pai Adão passou para seus filhos ou para o seu filho mais velho. Vejamos então se na realidade o pecado de Caim ou o pecado que Caim praticou em a questão da inveja e também o fato dele ter assassinado o próprio irmão Abel. Gênesis 4, 1 a 7. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse: alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Olha, é simples entender a veracidade, a clareza do texto. O que foi que aconteceu? Ora, esses dois irmãos ofereceram um sacrifício no altar do Senhor. Abel, o mais moço, era pastor de ovelhas, ofereceu o que ele tinha, ovelha. Ele pegou uma ovelhinha daquele, um cabritinho daquele, e ofereceu em sacrifício, imolou o animal e ofereceu ao Senhor um sacrifício. E isso foi agradável aos olhos do Senhor, ao passo que Caim ofereceu o que ele tinha. O que ele tinha? Simplesmente, tão somente, frutas, legumes, o que ele plantava. Ele era agricultor. Ofereceu o que ele tinha. Porém, Deus não se agradou do sacrifício ou da oferta de Caim. Aí você diz, mas por que ele não ofereceu o que ele tinha? Ou seja, a primazia, o melhor que ele tinha da sua lavoura. Só que o problema aí é que ele foi rejeitado por um fato. Por que Abel foi aceito? E por que Caim foi rejeitado? Simplesmente pelo fato destes dois sacrifícios, desses dois, um está certo e o outro está errado. O sacrifício, a oferta de Abel era verdadeira, porque Deus já tinha dito aos seus pais, Adão, e tinha dito à sua mãe Eva, que por causa do pecado deles, eles teriam que durante a vida deles, sempre oferecer um cordeiro, imolar, sacrificar, derramar o sangue do cordeiro e assar, tocar fogo no animal, para que aquela fumaça chegasse à presença de Deus e fosse como um aplacamento da ira de Deus contra o pecado deles. Então você, Adão, e você, Eva, vocês oferecerão anualmente sacrifício a mim, para que eu possa expiar, tirar a culpa de vocês do pecado, das transgressões que vocês praticam durante o ano. Então eles faziam sempre aquilo que Deus tinha ordenado, até porque o próprio Deus foi o primeiro a sacrificar o animal em prol deles, quando eles ficaram nus, quando eles, aliás, perceberam que estavam nus,
mediante o pecado praticado em ter comido do fruto da árvore que não deviam comer, e Deus matou o animal, tirou a pele do animal e vestiu a nudez do homem, porque ele percebeu que estava nu. Antes do pecado ele não sabia que estava nu, mas ao perceber que estavam nus, Deus fez vestimentas de pele de ovelha e cobriu a nudez dele. Então aquele sacrifício que Deus tinha feito, eles teriam que fazer anualmente. Pecava o ano todo, mas no final do ano teriam que oferecer um sacrifício ao Senhor, agradável aos olhos do Senhor, para que ele pudesse apagar a culpa daquele pecado anual. E os filhos também tinham que fazer o mesmo. Deus não mandou a nenhum deles trazer verdura, legumes da terra, nem frutas. Por quê? Porque esse produto não contém sangue. E o texto bíblico diz: sem derramamento de sangue não pode haver remissão de pecados. Por isso que Jesus foi à cruz e derramou sangue. Não pode a culpa de ninguém, o pecado de alguém, ser perdoado, ser apagado sem derramamento de sangue. É o texto que diz em Hebreus: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Patrícia pode até ler esse texto, não sei se eu coloquei aqui, mas Deus disse que devia ser feito assim. E Caim desobedeceu. Ao invés de oferecer um sacrifício com animais, com vida, ele ofereceu legumes, verdura, fruta, e Deus não aceitou. E Deus disse a ele: por que você anda irado? Ah, porque meu irmão foi aceito. Meu irmão Abel ofereceu o sacrifício e o Senhor aceitou, e o meu o Senhor não quer aceitar. Ora, por que você anda irado? Se você proceder correto, da forma certa, você será aceito. Só que ele, ao invés de fazer o que Deus tinha ordenado, não, ele continuou irado, e por causa desta ira, dessa raiva, com inveja do irmão, porque tinha sido aceito pelo sacrifício correto, ele assassinou o próprio irmão. Aí eu pergunto: onde é que está a maldição hereditária? Então, se você ofereceu o sacrifício correto, eu aceito você. Então Deus não puniu Caim porque Caim recebeu de Adão ou de Eva qualquer maldição hereditária. Ao contrário, Deus disse: se você proceder da forma correta, você será aceito. Não tem nada a ver com maldição hereditária. A responsabilidade e a culpa são atos praticados e cada um paga pelo que faz, sem transferência de dolo para ninguém. Hebreus 9, 21. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Sem derramamento de sangue não há remissão, não há remissão de pecados. Por isso que Caim foi rejeitado. Por isso que o sacrifício de Caim, Deus não aceitou. Porque verdura, fruta e legumes não tem sangue. Ele ofereceu o sacrifício errado, por isso que foi rejeitado, e não foi nada de maldição hereditária. Juscelino, e Sim. nessa colocação que você fez, que a palavra diz aqui, o Senhor disse a Caim: por que te iraste? A gente pode acrescentar o que está escrito em Lamentações de Jeremias também? De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Esse texto que Patrícia acabou de ler, primeira. Responde tudo. Se eu encerrasse agora, eu estava satisfeito, e creio que você também. Por que a gente se queixa? Por que os nossos queixumes? Pelas nossas desobediências, pelo nosso próprio pecado. A gente se queixa pela nossa desobediência. Então o desobediente sempre está se queixando de alguma coisa que lhes acontece. Mas não me venha dizer que é por maldição hereditária, porque não tem fundamento algum. Deus chamou aos que pecaram dos filhos de Israel geração maligna e perversa. Foi assim que Deus chamou aquela geração. E jurou que eles não entrariam na terra prometida, mas seus filhos abaixo de 20 anos entraram todos. Deuteronômio 1, de 34 a 40. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: nenhum dos homens desta maligna geração verá esta boa terra que jurei dar a vossos pais, salvo Caleb, filho de Jefoné. Ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor.
Também o Senhor se indignou contra mim por causa de vós, dizendo: também tu lá não entrarás. Josué, filho de Num, que está diante de ti, ele ali entrará. Fortalece-o, porque ele a fará herdar a Israel. E vossos meninos, de quem disseste, por presa serão, e vossos filhos, que hoje não conhecem nem o bem nem o mal, eles ali entrarão, e a eles a darei, e eles a possuirão. Porém vós virai-vos e parti para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Ora, 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 aos pregadores da maldição hereditária, sem fundamento, sem lógica e sem sustentação bíblica, parem por aí e deixem de pregar maldição hereditária sem fundamento, porque isso é carnal. Isso é uma afronta ao amor de Cristo em nossas vidas. Não preguem mais isso, porque isso é uma grande mentira. Isso é conjectura, é você engendrar textos que não têm fundamento bíblico. A falta de conhecimento tem deixado muita gente atrapalhado em afirmar para os outros o que na verdade a palavra de Deus não diz. É falta de hermenêutica ou pura conjectura. Vejamos então a verdade para que a gente possamos entender mais, que a gente possa entender mais. Alguns cristãos acreditam em maldição hereditária ou em maldições hereditárias. Isto porque provavelmente nunca leram ou nunca meditaram o que Deus disse por intermédio dos profetas Jeremias e Ezequiel. Vejamos, agora vocês ou vós, chega um pouco mais perto aqui de mim. Vós que pregais maldição hereditária, lê bem esse texto na tua Bíblia, ouve o que se vai dizer aqui e não preguem mais, não doutrinem mais suas ovelhas. As bichinhas das ovelhas que pouco entendem, que muitas vezes nada sabem, mas ouvem a voz. Doutrinadores, então presta bastante atenção que eu vou agora derrubar por terra, descaracterizar e refutar com base bíblica todo o argumento de maldição hereditária. Patrícia, lê aí Ezequiel 18, de 1 a 2. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: que pensais vós, os que usais esta parábola sobre a terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram? Os pais comeram uva verde e os coitados, as bichinhas, as criancinhas, os filhos, os netos e bisnetos ficaram com os dentes embotados. Na linguagem de hoje, desbotado, mas a palavra correta é debotar o dente. Por quê? O texto acabou de dizer: eu não quero mais esse provérbio que o meu povo Israel, profira mais. Que os seus pais pecaram e os filhos levaram a culpa. Os pais chuparam uvas verdes e os filhos embotaram os dentes. Nunca mais esse provérbio deve ser dito em Israel. Deus está aqui dando um recado a você, pregador de maldição hereditária. Nunca mais diga que os filhos, os netos e bisnetos levam a culpa dos seus pais, porque vocês estão totalmente equivocados, errados e tronchos. Jeremias 31, 29. Naqueles dias nunca mais dirão: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Não diz mais isso não, porque aí é uma afronta ao sacrifício vicário de Cristo. Em outras palavras, você está dizendo que o sangue de Jesus nada nos purificou. Você está dizendo, em outras palavras, que o sangue de Cristo não tem eficácia, quando ele é o único elemento em todo o universo capaz de apagar a culpa de quem quer que seja. Segundo o que João diz, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo, não é de um, não é de dois, é de todo o pecado. Então não diz isso, porque você está afrontando a obra de Cristo, da graça salvadora de Jesus na cruz, quando você diz que alguém está debaixo de maldição hereditária. Quem tem que quebrar essa maldição
Não, você é quem tem que quebrar esse conceito errado que alguém passou para você ou que você enfiou na sua cabeça, dizendo que pessoas vivem debaixo de maldição hereditária. Deus repreende o povo de Israel acerca de um provérbio descabido que era proferido por eles, com uma pergunta semelhante a esta: acaso Deus seria injusto, punindo os filhos em lugar dos pais? Que tipo de Deus seria esse? Agora você pecou, pai, avô, bisavô, tataravô, e os seus descendentes irão levar a culpa. Que Deus seria esse? Você acreditaria? Você serviria? Você adoraria um Deus que assim praticasse? É lógico que não, porque o texto acabou de ser dito. Os filhos não levam a responsabilidade da culpa dos pais, e sim a responsabilidade é pessoal. Ezequiel 18:4. Eis que todas as almas são minhas. Como o é a alma do pai, assim também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Ora, assim como o filho pertence a Deus, o pai, o avô, o tataravô, o escanchavô pertence a Deus. Então, o que acontece? Assim como é a alma de um, a alma do outro pertence ao Senhor. E só leva a culpa o que pecar. A alma que pecar, essa morrerá. Em outras palavras, a culpa, a culpabilidade de cada um é responsabilidade dele. É intransferível. Não se pode transferir para terceiros. Você responde aquilo que o homem plantar, ele colhe. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Você não pode plantar uma coisa e outra colher em seu lugar. Você aqui colhe o que você planta relacionado à sua vida secular ou à vida espiritual. Patrícia, por gentileza, leia aí o Evangelho de João, o Evangelho segundo a João 9 e os versículos 1, 2 e 3. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Jesus curou aquele homem. E alguém disse: mestre, esse homem é desse jeito porque ele nasceu dessa forma, com essa deficiência. E a deficiência era o que, Patrícia? Cegueira. Cegueira, cego de nascença. Este homem é cego de nascença porque os seus pais pecaram, porque os seus pais chuparam uvas verdes e ele embotou os dentes e agora está pagando com essa cegueira. E Jesus disse: nem os seus pais pecaram e nem tampouco o cego pecou. Isso aconteceu porque Deus queria que ele nascesse dessa forma para hoje eu realizar essa obra maravilhosa na vida dele. Deu para entender? Tem que explicar melhor? Eu acho que você deu bastante ouvidos a esta palavra e com certeza está aprendendo, graças a Deus. Não há uma só criatura humana neste mundo que traga consigo um fardo de pecado que, se convertendo a Cristo Jesus, não seja purificado através do sangue do Cordeiro de Deus. Então, olha, irmão, mas você é crente, é evangélico, é protestante, não interessa, o católico romano, você está debaixo de maldição. Tem que ser quebrada essa maldição, porque os seus pais, com certeza, fizeram algo terrível e agora você está pagando. Mentira. Isso não é verdade. Isso é uma furada, é um barco furado. Então, o que acontece agora é que esse texto que nós vamos ler, onde João, a primeira epístola de João diz o seguinte, 1:7, primeiro a João. E eu vou acrescentar o 9 também. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O sangue de Jesus, irmãozinho ou irmãzinha, ou irmãozinho,
O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. De todo, não é de um. De quantos, irmãos? De todo. Não existe pecado no universo que o sangue do Cordeiro de Deus, derramado na cruz do Calvário, por mim, por você e por todos nós, não nos purifique e nos faça mais alvo que a neve. Muito mais alvo que a neve. Mais alvo que a neve serei, se nesse sangue lavado, quão roupas que tão alvas são. Deu para entender? Eu acho que sim. Então, meus queridos irmãos, concluindo o nosso estudo palestra, chegamos então a esta conclusão que atribuir maldição hereditária proveniente dos pais é meramente conjectura humana, sem nenhuma sustentação bíblica, é fraude e, na linguagem de hoje, é fake. Não procede. Deu para entender? Então, nunca mais este provérbio deve ser dito pelo povo de Deus, o povo evangélico, pode ser evangélico, católico, pode ser protestante. Não digam mais maldição hereditária, porque você está mentindo. Você não tem o apoio da palavra, nem tem a unção do Santo Espírito, e não há nada pior do que uma palavra sem unção. O que é sem unção? Quando você diz algo que não tem o apoio do Santo Espírito, ela não flui. Alguém só se converte porque o Espírito toca na sensibilidade espiritual do homem interior de cada um e ele se convence do seu pecado e se entrega a Jesus. Se você trouxer uma palavra fraudulenta, que não é verdadeira, que não tem sustentação, que não tem o apoio do Santo Espírito, é uma palavra oca, vazia e não serve para nada. Só perverte as pessoas e as deixam nervosas, com medo, e o seu psique, a sua mente, fica infrutífera e pode permanecer na incredulidade por muito tempo, achando que não há solução para elas, porque você incutiu na mente delas maldição hereditária. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Patrícia, tem alguma coisa a dizer? Encerrando, portanto, o nosso estudo palestra, se inscrevam no nosso canal, ative lá o nosso sininho, entendeu? E, por gentileza, compartilhem esta mensagem, esse estudo, e quarta-feira, se Deus permitir, estaremos com vocês outra vez. Muito obrigado, até a próxima Verdade Absoluta.